Olá pessoal, tudo na paz? Quero hoje dar continuidade aos diversos vídeos que nós estamos fazendo com o intuito de ajudar as pessoas a caminharem na fé nesse mundo que conspira, né, que nos conduz para vivermos afastados de Deus, para vivermos desassociados de Deus. E o Senhor tem nos conduzido nesse sentido. E estamos aqui falando sobre algumas coisas que talvez muitos de nós já conhecem, mas entendo que o relembrar desses pontos que nós estamos citando aqui constantemente vai nos ajudar a colocar em prática, a voltar a colocar em prática na nossa vida e na nossa caminhada. E eu quero hoje falar sobre 3 alimentos espirituais, alimentos que alimentam o nosso espírito e a nossa alma, que nós, na nossa caminhada cristã, na decisão de andar no Espírito, não podemos jamais nos esquecer de alimentar deles. A Bíblia nos fala em Mateus 4:4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O primeiro alimento que fica muito claro e evidente na palavra de Deus, apresentado pelo próprio Senhor Jesus, é a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus, pois a palavra de Deus ela é poderosa para alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Muitas vezes estamos sendo tomados pelo medo, pela ansiedade, e tudo isso tem acontecido pelo fato de que muitas vezes nós não temos tido a palavra de Deus presente na nossa vida. Jesus mesmo, ao citar essa palavra, ele estava diante de um contexto de tentação. E a palavra foi muito importante para que ele pudesse, então, rebater as investidas do diabo na tentação que estava colocando ali diante de Jesus. Então, o primeiro alimento é a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar da palavra. Mais uma vez, relembrando, não estamos falando aqui de quantidade, mas estamos falando aqui da qualidade da nossa relação com essa palavra. Outros 2 alimentos que eu quero colocar aqui, também ensinados pelo próprio Senhor Jesus, estão lá em João, capítulo 4, versículo 34, onde Jesus diz aos seus discípulos que havia uma comida que seus discípulos ainda não conheciam. E qual era essa comida? Era fazer a vontade de Deus e a obra que o Senhor havia lhe confiado. Então, é muito importante nós sabermos que fazer a vontade de Deus é uma coisa, né? E nós precisamos também estarmos engajados na obra de Deus. Então, precisamos conhecer a vontade de Deus. Precisamos aceitar a vontade de Deus, nos render à vontade de Deus em nossa vida, nas mais diversas áreas. Deus tem uma vontade em relação ao ministério que exerço. Deus tem uma vontade em relação aos papéis que eu exerço, seja como pai, seja como marido. Então, tudo isso eu preciso considerar e eu preciso, então, buscar conhecer a vontade de Deus. Jesus nos ensina, na oração a qual ele ensinou aos seus discípulos, que devemos desejar que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é no céu. Então, a vontade de Deus precisa ser conhecida e precisa ser colocada em prática por nossas vidas. Então precisamos intencionalmente buscar conhecer a vontade de Deus e então só fará sentido se nós conhecermos essa vontade de Deus no intuito de colocá-la em prática. Mas existe também, Jesus nos ensina, o alimento relacionado à obra de Deus. E nesse sentido, eu preciso abrir a nossa visão para nós entendermos que a obra de Deus ela não se limita ao templo. Muitas vezes acreditamos que a obra de Deus ela se limita na pregação da palavra, no ensinamento da palavra na escola bíblica dominical, por exemplo, e talvez participar do grupo de louvor da igreja. E eu quero dizer que a obra de Deus ela vai além das 4 paredes do templo. Quando nós estamos falando de obra de Deus, estamos falando de realizar aquilo que Deus tem nos chamado a realizar. E precisamos, de alguma forma, buscar tirar isso da subjetividade, porque muitas vezes a subjetividade
nos acomoda. E muitas vezes nós não realizamos a obra de Deus porque consideramos que simplesmente viver a nossa própria vida, normalmente, naturalmente, já estamos ali realizando a obra de Deus. E não é isso. A caminhada do homem de Deus precisa ser uma caminhada de fé e uma caminhada com foco. O Senhor Jesus nos deixou uma missão e temos uma missão a ser realizada aonde o Senhor nos coloca, seja na nossa comunidade de fé, seja também nos lugares onde o Senhor nos coloca. Se eu tenho, na verdade, foi aberto na minha vida uma porta relacionada a um determinado emprego, eu preciso entender que existe uma missão de Deus a ser realizada naquele local. Aqueles que estudam ainda, seja numa faculdade ou numa escola, eu quero dizer que Deus tem uma missão para que nós cumpramos nesses lugares onde nós estamos. Nós moramos em um determinado local, numa residência, eu quero dizer o seguinte, Deus tem uma missão para nós realizarmos neste local. Então a vida do cristão, do discípulo de Jesus, precisa ser uma vida mais intencional. A obra de Deus está aí para ser realizada. E a obra de Deus é propagar, sabe, a mensagem de Deus, do Evangelho, inclusive através de um testemunho pessoal de que nós temos Jesus em nossa vida. Então nós precisamos realizar a obra de Deus onde o Senhor tem nos colocado, aproveitando cada oportunidade que o Senhor nos dá de realizarmos essa obra. Então, meu irmão, o que eu quero que nós entendamos à luz de tudo isso que nós explanamos nesse vídeo de hoje é que existem alimentos os quais precisamos nos alimentar. Recordando a palavra de Deus, a vontade de Deus e estar também engajado na obra de Deus. Será que nós estamos nos alimentando desses 3 alimentos? Será que nós estamos numa dieta completamente falha, onde nos alimentamos de parte dessa alimentação e deixamos outra de lado sem nos alimentarmos dela? Então é importante que nós entendamos que a dieta precisa ser completa e esses 3 alimentos são necessários para a nossa caminhada espiritual, para o nosso fortalecimento espiritual. Então, que o Senhor continue falando conosco. E aqui, mais uma vez, falo para vocês, divulguem esse vídeo, se foi importante para a sua vida, se será importante para a vida de outras pessoas. Se inscreva no nosso canal, estaremos aqui publicando alguns vídeos que nós não estaremos aqui mandando para as pessoas, mas estarão aqui nesse canal, né? E certamente assim nós estaremos também abençoando a vida de outras pessoas. Deus tem me dado esse propósito de anunciar a palavra dele, de falar sobre a palavra dele ao mundo, impactar o mundo através da palavra de Deus, e eu tenho entendido que essa é uma das ferramentas que o Senhor tem nos dado. Então, que o Senhor te abençoe, que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo, é o que eu desejo. Permaneça na paz de Cristo Jesus, ande no Espírito, tendo essa alimentação para a sua alma e para o seu espírito, que é a palavra de Deus, a vontade de Deus, e estar engajado na obra de Deus. Um grande abraço, permaneça na paz de Cristo Jesus. Tchau, tchau.